em que o mundo parece ter outras prioridades mais ligadas à tal da agenda econômica, escolhemos lembrar que não há melhoria nem transformação social sem um profundo conhecimento de quem somos e das nossas características, defeitos e qualidades. E um dos instrumentos mais eficazes para isso é a arte, em especial a chamada sétima arte, o cinema, que tem essa força de nos colocar no lugar do outro e, assim, mexer profundamente com as nossas emoções. Para falar, portanto, de cinema, mobilização e educação com uma pitada de democracia, estamos recebendo hoje a Lívia Almendari, cofundadora da Taturana, empresa especializada em mobilização através do audiovisual, e o Marcelo Mesquita, cineasta e diretor dos filmes Para Todos e Cidade Cinza. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Lívia, eu já quero começar a falar com você sobre isso. Quer dizer, como é que cinema, educação e mobilização se conectam? Olha, a Taturana, ela surge em 2013 e na verdade, nem eu, nem minha sócia, que é outra cofundadora da Taturana, Carol Misorelli, nós não somos originalmente da área de cinema. A gente trabalhava já com mobilização social e questões de formação e educação em outras áreas. E a gente se junta para fazer um trabalho num filme, num documentário chamado Helena, da Petra Costa, que foi um documentário super importante de 2013, o mais visto daquele ano, e a gente desenvolve para aquele filme um trabalho de mobilização, que naquele momento significava para a gente identificar públicos específicos, quais eram os temas sensíveis daquele filme, então saúde mental, gênero, juventude, então que atores sociais, coletivos, movimentos, especialistas trabalhavam naquelas áreas e poderiam trabalhar com o filme para sensibilizar e para ajudar a trabalhar, enfim, o que eles estavam fazendo nas áreas deles e, ao mesmo tempo, disseminar o filme nas redes deles para que as pessoas fossem assistir no cinema, participar dos debates que a gente estava organizando. Então, a mobilização social no cinema, na Taturana, surge para a gente dessa forma, né? Voltado para a questão de público, de sensibilização para causas. Tá. E com o tempo isso foi mudando na trajetória da Taturana. A gente acabou identificando que tinha aí um gap grande no mercado, então vários documentários brasileiros independentes estavam sendo produzidos com uma qualidade incrível, com potencial incrível e que não tinham de repente as janelas que mereciam. Tradicionais, cinema, é muito difícil colocar um filme em cartaz, então a gente identificou que aí tinha um potencial de trabalho. E começamos a fazer esse trabalho para vários outros documentários, entre eles o Cidade Cinza, também o primeiro documentário do Marcelo. Ah, que legal. E o Para Todos, que veio depois numa ação muito maior. Então, a Taturana começa assim e com o tempo também se desenvolve em outras perspectivas. Por exemplo, esses públicos que a gente mobilizava, essas pessoas que a gente chamava para a rede do filme, passaram a querer levar os filmes para os espaços delas. Então, depois que o filme sair dos cinemas, quando puder, posso levar para a minha universidade, posso levar para o meu centro cultural, posso levar para o meu coletivo. E a gente entendeu que esse trabalho de mobilização também mobilizava uma rede exibidora, não tradicional, né, nesses outros espaços. Então, de um momento de pensar em públicos e questões de causas e temas sociais relevantes, a gente vai para um segundo patamar que é, nossa, podemos articular uma rede exibidora. Então, esses documentários que não necessariamente têm um público gigante no cinema, não por mérito da obra, do trabalho de quem está envolvido, mas pelo como o sistema funciona, a gente falou, bom, aqui tem um potencial de criar uma rede para que esses filmes possam ser exibidos no Brasil inteiro, lá fora, em outros lugares que não nas janelas tradicionais. E num terceiro momento, desde 2017, a gente também começou a comercializar essas obras com as quais a gente trabalhava. Então, se no primeiro momento mobilizava, levava para espaços alternativos, num último momento, que é a fase que a gente está na Taturana agora, a gente passou a distribuir comercialmente também. Numa perspectiva de também, enfim, demandadas pelos próprios produtores, de tentar integrar como é que um filme que não tem um espaço muito grande no mercado tradicional poderia potencializar o seu processo de distribuição. Então, como a distribuição nos cinemas, nesses espaços e em outras janelas, poderiam caminhar de forma integrada para potencializar público e a circulação desses filmes. Não, e vamos falar a fundo disso, até porque eu sei que é bem difícil, eu quero entender até como se enxerga a ideia do para que público você vai falar ou dá para a gente falar para todos os públicos. Marcelo, faço essa mesma pergunta para você, até porque você, nesses dois filmes que a gente comentou, já tem puramente, né, mobilização, educação unida ao cinema. É a única forma que você pensa em fazer filme e por que você optou por isso? Eu acho que, na verdade, todo realizador, produtor, diretor, enfim, todas as pessoas envolvidas
querem que o filme seja visto, né? E muitas vezes o mercado de um filme ele é disputado a, né, uma guerra. Então, por exemplo, no âmbito dos documentários, você fica refém junto com a distribuidora no cinema de um núcleo ali dos cinemas Artplex. E hoje em dia você tem outras plataformas, você tem diversas maneiras, mas quando nós nos conhecemos, eu vi o efeito do Helena, da Petra Costa, com as meninas, e falei, poxa, eu estou realizando Cidade Cinza, isso era em 2013, e queria, além dos cinemas, levar o filme para as ruas, literalmente. Era um filme sobre a cena de grafite. E você não vê, por exemplo, em São Paulo não tem. Quantos cinemas tem na Zona Sul, né, comparado com a Zona Oeste? Cinemas de rua, inclusive. Se você for mapear, o cinema não é tão democrático. Nem o preço do cinema, nem o acesso ao cinema. O preço do cinema está proibitivo. E no Brasil é um dos tickets mais altos, né? Então eu acho que o produtor, ele, pelo menos eu gosto de ter esse processo de criação desde o início para entender como atingir um público maior. Então, por exemplo, no Cidade Cinza, a gente fez todo um trabalho de levar o filme para a rua, tirar ele da Zona Oeste também, além de focar esforço ali. Por exemplo, a gente fez uma exibição no Grajaú, que contou com o Criolo, que fez a trilha do filme, junto com o Ganjamin. E tinham, 700, 800 pessoas em praça pública, com um telão e um debate incrível. E fica super interessante, né? Porque como São Paulo é muito segregada, pelo menos como cidade, eu falo como paulistano, você vê a diferença do impacto da sua obra em diferentes públicos e como isso poderia ser, de certa forma, inclusive debatido sobre o porquê de tudo isso. E eu fiquei muito feliz com esse trabalho de mobilização social. É lógico que junto com a distribuidora a gente teve êxito também. O Cidade Cinza, no caso, fez uma boa bilheteria nos cinemas, depois foi bem distribuído em outras janelas. E aí, quando nós estávamos fazendo o Para Todos, que era um filme sobre uma outra temática, era um filme sobre os principais atletas paralímpicos do Brasil, visava entrar ali no momento dos Jogos, ou seja, na nossa cabeça todo mundo estava olhando os Olímpicos e pouca gente, então, olhando para o movimento paralímpico. E eu falei, vamos falar sobre isso, né? Eu adoro esporte, eu acho que a inclusão é um tema super latente. Começamos a filmar. E eu comecei a entender que o Para Todos, mais do que o efeito do filme, da história, de ser sobre inclusão, né, com a trajetória de todos os atletas, ele deveria ser inclusivo como obra. Ele deveria ter como eu vou dizer assim, ele devia ter um impacto maior, né? Então, conversando com a Lívia e com a Carol, um dia veio uma ideia, falou assim, o Brasil é um país com um problema grande em relação à inclusão, né? Se você sair de cadeira de rodas aqui desse estúdio, você não chega em lugar nenhum. A gente está em quase, 2019. E a gente era a 7ª potência paralímpica. Como é que pode? Um modelo funciona e o outro... Então, vamos falar junto com a educação, vamos levar isso para as escolas. Como é que a gente pode levar para as escolas? Então, a gente bolou um jeito de levar o filme para a rede pública de ensino. A ideia era projetar o filme na rede pública, no mesmo momento que ele estava nos cinemas, para debater a questão da pessoa com deficiência, para debater a inclusão em sala de aula, para, quem sabe, aguçar um pouquinho e trabalhar melhor as próximas gerações, né? Porque eu acho que é sobre isso, fazer cinema é um pouco sobre isso. Não, sem dúvida. Aliás, a gente começou o programa falando da 7ª arte como uma forma muito importante. E a gente vê a 7ª arte sendo usada muito para entretenimento, são os blockbusters, né, que a gente vê e que tem o seu papel, é um papel que, enfim, tem a sua função e todo mundo se diverte, ok, e atinge públicos específicos. Mesmo blockbusters, tem lá gente que não gosta daquele assunto, tem gente que gosta daquele assunto. Quando a gente vai para documentário, a gente abre muito mais para uma possibilidade, uma importante discussão com base naquilo. E, às vezes, o documentário ele é incômodo, porque ele vai trazer exatamente uma realidade que você não está acostumado a visualizar e com uma visão muito mais aprofundada. Então, não termina ali quando o filme acaba. Você abre, a partir dali, uma série de opções, de discussões frutíferas, né? E aí, queria que você falasse um pouquinho disso, Lívia, porque você passa aí, então, a ser um fator mobilizador, a conseguir fazer transformação na sociedade, uma vez que você utiliza a 7ª arte com esse fim. Na Taturana, a gente gosta de falar que a gente trabalha com 3 dimensões do impacto. E eu acho que os casos aí que o Marcelo já foi falando ajuda a visualizar isso.
O primeiro deles é a questão da diversidade na circulação. Então, os números são muito alarmantes, né? A gente sabe que é difícil assistir filme no cinema, mas se você vai ver os dados, fica ainda mais assustador, porque 90% das cidades brasileiras não têm uma sala comercial. Em geral, são complexos de cinema, salas de rua são super pouco numerosas, elas estão hiperconcentradas no sudeste do país. Então, do ponto de vista da circulação, isso já é super restrito. Eu vou fazer uma pausa em você, Lívia, porque eu preciso urgentemente chamar um comercial aqui, mas você fica com esse pensamento porque eu quero voltar nessa história, até porque as dificuldades fazem parte do processo dessa divulgação. Capital Natural, rápida pausa, por favor, não saia daí, o assunto rende muito. De volta com Capital Natural, hoje falando de mobilização e educação através do audiovisual, com a Lívia Almendari, cofundadora da Taturana, e o Marcelo Mesquita, cineasta e diretor do filme Para Todos. Nós vamos agora dar uma olhada no trailer de um desses filmes que tem esta potência de mobilização. Espero tua revolta. Aí, é muito louco quando a gente não conhece bem um bagulho. A gente vê assim de fora, mas pensa que é tudo igual, né? Movimento estudantil. Aí quem não conhece acha que é assim. Uns jovens muito loucos, querem invadir tudo, quebradeiros, uns maconheiros, que tem preguiça de estudar. Não, uns vão dizer assim. Pros outros vão achar que os secundaristas são a esperança do mundo. Ele vai resistir até o último segundo que der. O jovem que ocupa, sonha com a educação pública de qualidade. Um mundo mais igualitário. Que assim que eles crescerem e chegarem no poder vai estar tudo resolvido. Mas, mano, o bagulho é muito mais louco do que isso. Dá um link na foto aí. Congresso da Uni 2017. Uma parte da torcida ali, lá na esquerdona lá, é a juventude do PT. Eles acreditam que o Lula fez com que o país saísse da miséria. Mas do outro lado, do lado do ginásio, mano, do lado direito lá, tá a juventude do PSDB, tá ligado? A galera também luta por melhoria nas escolas, só que eles têm uma outra ideologia. Eles acreditam que é necessário, sim, um investimento privado na educação. E eles acreditam nas ideias lá que você falar com a galera lá do meião lá, mano, a galera arrepia só de imaginar. Dá um liga essa família aqui de laranja. Esses aí são socialistas. Se a gente descer mais um pouquinho ali na geral, vai cruzar com a molecada ali do Partido Comunista. Pô, os caras é pesado no Congresso da ONU, hein? Sabe assim? Levam a luta política pros corpos mesmo. Feminismo, tema LGBTTS, liberdade sexual, pegação, tudo misturado. E claro, sem esquecer que tem uma galera pesadona que não pisa no Congresso da Uni nem amarrado. São os autonomistas, que acreditam numa parada sem liderança, horizontal mesmo, tá ligado? E aí tem hora que tá todo mundo de acordo, mas tem hora que é treta aí. A galera quer fazer diferente, mas tem hora que tá fazendo parecido com os velhão lá da política mesmo. Mas peraí, tem um negócio que tá me incomodando muito assim, né, nessa situação toda. Porque esse documentário ele aconteceu em uma época que nós elegemos a primeira mulher presidenta da República, onde as principais lideranças do movimento estudantil eram mulheres, onde na tag das ocupações era lute como uma menina. É um homem que vai narrar essa história? Isso tá muito errado. Firmão. Eu acho muito importante uma mulher contar sobre o movimento estudantil, mas mulher de entidade. Eu sou a autonomista, que vai contar essa história sou eu. Olha só, e distribuição da Taturana, é isso, Lívia? Conta um pouquinho desse projeto. Então, esse projeto ele é bem um exemplo de como a gente vem trabalhando nos últimos tempos, em que a gente une o lançamento comercial do filme. Então, o filme ele já está circulando em festivais, já circulou, ganhou vários prêmios, foi lançado nos cinemas no dia 15 e, ao mesmo tempo, a gente lançou ele também no circuito de difusão da Taturana. Isso significa que ele entrou em cartaz em algumas cidades nos cinemas, mas, ao mesmo tempo, em vários outros espaços no país inteiro, entre escola, universidade, centro cultural, equipamento público, em que as pessoas têm acesso, podem assistir e debatê-lo gratuitamente.
E o processo de produção desse filme, ele já vem carregado da ideia de mobilização. A diretora construiu esse filme com os estudantes, com os 3 narradores, os protagonistas do filme. Então, desde corte, ideias, roteiro, foi construído em parceria com esses protagonistas e são eles que são também os porta-vozes, enfim, do processo deles e do filme nesse lançamento. Então, eles participam de atividades, de debates. A Marcela esteve lá fora em festivais onde o filme foi lançado. Então, é um exemplo de como a gente acredita que a janela comercial, concomitante com a janela de difusão e mobilização, ela pode potencializar público, visibilidade, enfim, esforços para que um filme seja efetivamente visto e debatido. Isso que você falou me chama a atenção, assim, como é que a gente faz para chegar com um assunto, muitas vezes nichado, para um público maior? Porque, muitas vezes, um público nichado já conhece muito bem aquela realidade. E ela ser retratada para o mesmo público que vive aquela realidade, você não caminha muito, apesar de levantar discussões importantes. Como é que você faz para conseguir alcançar pessoas que não têm contato com aquela realidade? Aí, jogo a bomba para vocês agora. No caso do Espero Tua Revolta, que é esse trailer que a gente acabou de assistir, a gente busca um pouco adensar alguns conteúdos relacionados ao filme. Então, a campanha é muito focada na questão do direito ao protesto. Então, enfim, os estudantes, eles foram, na época, e continuam sendo muitas vezes, quando eles fazem manifestações, tem questão de repressão, de perseguição, né? Então, a gente tem trabalhado a ideia do direito ao protesto como campanha. Então, a gente busca parceiros para que essas vozes possam ser amplificadas. Então, as organizações parceiras de lançamento do filme são o Artigo 19, a Conectas, grupos e coletivos de comunicação e também a mídia tradicional. Então, a gente vai atrás de todas as vozes possíveis que a gente pode mobilizar para essas pessoas repercutirem em suas redes com os atores com os quais elas trabalham, para que mais pessoas possam saber que esse filme existe, assistir nos cinemas ou em algum outro espaço, inclusive levá-lo para o seu próprio espaço, porque pela plataforma da Taturana é só se cadastrar e agendar uma sessão do filme. Então, a gente identifica quem são, entra em contato e aí um trabalho bem offline misturado com online. Telefona, faz reunião, combina, traz material nas redes sociais, enfim, acho que tem esse trabalho bem de... E gera um boca a boca, de conversa, né? Exatamente. Eu acho que o mais legal de você trabalhar a distribuição convencional com a mobilização é que você potencializa. Hoje em dia está tudo integrado. É a crítica que sai no jornal, são as redes sociais, é o grupo no telefone com a família e por aí vai. E um fala para outro, que fala para outro, que fala para outro. Você precisa de tudo um pouco. Então, mas acho que assim, o principal, e isso cabe a quem realiza, antes de chegar na mão da Lívia e da Carol, é ter uma boa história. Sem dúvida. Que seja relevante, porque às vezes o tema é super relevante, mas a pessoa não conduziu da melhor forma. Não tem como, eu não assisti ainda o filme, quero ir no cinema para assistir, mas eu vi que passou por inúmeros festivais, eles ganharam prêmios, ou seja, você está falando de um assunto relevante, que tem uma qualidade, então você já vai articulando, você vai passando, né? E eu acho que todo filme vai sofrer um pouco, independente do assunto e até do gênero, nem só os documentários, um pouco esse preconceito, digamos assim. Por exemplo, quando nós estávamos fazendo Para Todos, eu ouvi mais de uma pessoa falando, eu não quero ver o filme porque deve ser muito, muito triste. Eu falei assim, mas você assistiu o filme? Porque você assistiu? Você conhece? Porque a história de cada atleta é um negócio tão incrível que vai daqui até ali, sabe? Cheio de modulações e cheio de inspirações. Acho que a pessoa julga muito antes de... E o trabalho de mobilização não só acontece com as sessões, né, mas também com as ferramentas de comunicação no filme, de divulgar o trailer, de fazer debates, de fazer esse tipo de trabalho. Então, eu acho que tudo isso ajuda, mas antes de tudo precisa ter uma boa história, né? Não, sem dúvida. É que eu vejo assim, né, o cinema, a gente fala do cinema, aquela coisa, né, vai para a sala de cinema e as pessoas têm buscado talvez outras plataformas também, né? Então, falando de audiovisual como um todo, às vezes você vai para outras plataformas e vocês já deram vários exemplos aqui, inclusive de leve para sua casa, vai apresentar ali no seu escritório, né? Vamos para dentro da escola, vamos fazer de outras formas. Vocês contemplam também que esses documentários, o investimento nesse tipo de produção também vale para ser levada para a televisão através de plataformas VOD, por exemplo?
Na Taturana a gente considera que a confluência dessas plataformas ela é fundamental. Eu acho que a forma de assistir filmes e de consumir outras coisas relacionadas à comunicação, ela se ampliou muito nos últimos tempos, mas a gente também não acredita que uma necessariamente substitui a outra. Então, na Taturana a gente trabalha com essa perspectiva de que elas se complementam, sim. E no ideal dos mundos, para a gente, um filme tem que ser lançado em todas as plataformas ao mesmo tempo. Ele tem que entrar em cartaz nos cinemas, no VOD, na rede da Taturana, na escola ali do lado. Então, a gente entende que as janelas, elas se ajudam e se potencializam. Igual na época que a internet começou a crescer, tinham pessoas que achavam que o livro ia acabar. Pelo amor de Deus. O livro não acabou e o cinema, a telona também não vai acabar. Mas a gente tem condições de trabalhar essa profusão e essas novas formas de distribuição, de assistir filme a favor de todos os filmes, inclusive dos blockbusters, que muita gente às vezes não tem acesso de assistir só nos cinemas, E no caso dos documentários brasileiros, principalmente, a gente precisa ainda formar público aqui, trabalhar isso. Quantas mais janelas a gente tiver, melhor. Ô Marcelo, você pode descrever algumas características, assim, formatos comuns a quando a gente faz um documentário? Você começou com a boa história, até aí, então a gente já vai. Mas o que tem que se preencher para você conseguir ter um documentário de qualidade e que atinja isso, Tem essa capacidade transformadora? Eu acho que a principal, a premissa de uma história ser documentada é o acesso. Isso as pessoas às vezes não entendem, mas isso é super delicado. De você estar lá, de certa forma, a sua câmera encontrar um espaço e ser bem-vinda, Então, por exemplo, no processo do Para Todos, a gente se aproximou, conversou muito com o Comitê Paralímpico Brasileiro, frequentava as principais competições, viajamos o mundo inteiro, a gente estava no hotel, no vestiário, no ônibus, os atletas sabiam da realização do filme, entendiam o que o potencial do filme poderia trazer de benefícios para o movimento como um todo. Então, o acesso, você desenhar a logística antes para a sua câmera estar ali, é super importante. Então, é meio caminho andado. Se a sua câmera tiver um ímã negativo, isso pode até entrar para a história, mas você vai ter mais desafio. Um pouquinho mais difícil para você mas conseguir às vezes trabalhar. faz um bem danado. Depende da coragem de quem está segurando ela. E depende do assunto que você está tratando. Do assunto. Você não vai ter autorização nunca, Marcelo? A censura, ela sempre vai existir, independente. Existe até a autocensura, no sentido de quando você está fazendo um filme, eu posso mostrar isso? Não posso? Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente está filmando o time de futebol para cegos do Brasil no Japão. Uau! Inclusive, o melhor time do mundo, eu sou fã dos meninos. Então, vou ficar com esta fala para você ficar com vontade. Time de futebol para cegos no Japão, na volta do Capital Natural. De volta com o Capital Natural, hoje falando de mobilização e educação através do audiovisual, com a Lívia Almendari, cofundadora da Taturana, e o Marcelo Mesquita, cineasta e diretor do filme Para Todos, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho um trailer. Mas no último bloco, o Marcelo estava falando de um trabalho que eles fizeram, que estão fazendo, mostrando os jogadores cegos no Japão, jogadores de futebol cegos. Por favor, me conte, que eu já fiquei curiosa. Não, a gente estava falando sobre o acesso, Então, por exemplo, com o time de futebol, como eles são cegos, existia uma questão em eu avisar que eu estava com a câmera. Por que acontece? Se eu pegar uma câmera aqui e começar a filmar vocês duas, vocês automaticamente vão mudar a postura, vão pensar no que vão falar. Quando você filma, como eu filmei um time de futebol com deficientes visuais, eles não sentiam a presença da câmera. E isso dava um resultado no trabalho muito interessante, porque eles não se transformavam em personagens deles próprios também, O que para mim era... Eu nunca tinha experienciado isso, já tinha filmado e ali a coisa estava acontecendo, mas eu tinha que falar que eu estava com a câmera. Depois de um jogo, eu fiquei ali no vestiário filmando o pessoal se trocar, indo embora, conversando sobre os próximos jogos. De repente, a comissão técnica sai do vestiário, eu não percebi, eu fiquei. E eles fecharam a porta e eu fiquei com alguns jogadores lá e eles estavam conversando sobre, enfim, papos aleatórios, eu ali com a minha câmera. Quietinho de quieto, tudo. focado, quando de repente um deles tropeçou em mim e ele ficou louco da vida que eu estava ali filmando sem ter avisado que eu estava... E eu quebrei eu quebrei uma regra de conduta. Muito mais do que, independente do que eu estava filmando,
eu não estava sendo correto. E, de fato, ele tinha razão, eu pedi desculpas. Mas eu demorei uns bons dias para recuperar, talvez, a recepção desse jogador. Com razão, eu pedi desculpas, mas eu falei, bom, agora eu tenho que provar para o cara. E conquistar, Esse né? é o imã da câmera, né? Então, no documentário isso existe em diversas camadas, mas eu acho que é o mais legal de você sentir e é orgânico, né? É uma história que você participa. Sem dúvida. É muito doido. Bom, então vamos olhar, né, esse trabalho que você fez, o Para Todos. Por favor, vamos ver, confira. And we're about to see the greatest Paralympian ever. And is this going to be the moment when he gets gold? Here goes Pistorius. Look at him go. Oscar Pistorius absolutely storming away. Oscar Pistorius. Is he going to get... He's been caught, is he? Oh, my goodness. He's been caught by Oliveira of Brazil. He just came from absolutely nowhere. Você acha que a sua vida vai se dividir em antes e depois desse Big Brother? Você queria fazer esporte e acaba modelo. O mundo queria um pedaço de você. Eu acredito que Deus não errou quando me fez deficiente visual. Ele simplesmente entregou os olhos para alguém que estava do meu lado. Quando eu preciso, eu só peço emprestado. Eu sei que seria diferente se eu ganhasse uma, né? Eu acabei conquistando 9 e aí o peso muito maior. Às vezes, as pessoas acreditam mais em mim do que eu próprio. É, meu chapa. Você achando que ia mostrar os cadeirantes tudo bonitinho. Olha que lindo esse mundo. Chapa é quente, filho. Bora. Fico puto. Depois que pede, sai chorando. Chora no caralho, tem que lutar lá dentro e ganhar essa porra lá dentro. O pau vai torar, malandro. Aqui é loucura, aqui é roseta. Porque ele não tem mão, cara. Ele não tem apoio, ele não tem equilíbrio. Não dá pra... Tem coisas que não sou humana. Eu não te bato porque você é cego. Quando ele acabou de falar, eu dei a primeira porrada. Pau! Não teve dúvida. E fui pra cima. E vambora. Eu fico emocionada e rio ao mesmo tempo, cara. Que loucura isso. Que loucura. Sinto E saudades da turma Quanto toda. tempo para gravar isso, Marcelo? Foram 4 anos. Foi muito tempo. Assim, foi um tempo incrível, né? 6 países, muitas competições. E aulas todos muito os dias, aprendizado. Né? E você sabe que o insight, que um dia eu liguei para a Lívia e falei, a gente precisa fazer alguma coisa, me dava uma aflição de estar vendo tanta coisa incrível, tanta história, e eu me transformando como ser humano, não como cineasta, falando, pô, isso precisa ser visto. Eu me senti com uma obrigação de espalhar isso da melhor forma possível, sabe? De olhar e falar, como é que a gente joga isso aqui para educação? Não pensei nem em cinema, em plataforma, né? Como é que isso pode transformar alguém como está me transformando? Porque eu tinha foram 978 horas de material bruto, né? Então... Dó do editor, hein? Eu fui um deles. Ele, no caso. Não, tinham outros 3 muito mais talentosos. Chega uma hora que você fala, o que eu tiro, sendo que é tudo tão rico? Né? O que eu ponho e tiro outra coisa? Porque para caber, como é que faz? É difícil. E o legal é que realmente toca, né? Eu fui filmar um negócio e saí com outro. E a sensação que dava quando a gente projetava o filme para os alunos era exatamente essa. As pessoas iam lá de um jeito e saíam de outro. E a própria preparação do projeto de levar o filme para as escolas modificou o filme. Porque a gente começou ali uns 2 ou 3 anos antes. 2 anos. 2 anos antes. E a Lívia e a Carol, com muito cuidado, foram estudando como conduzir o assunto. A gente falou, bom, se a gente vai levar para a sala de aula, a gente precisa preparar um pós-filme, né? Como debatê-lo, porque o assunto é espinhoso, precisa ser conduzido da forma correta, né? Então, a gente fez algumas oficinas com uma série de professores, educadores, pessoas que militam no meio. E numa delas, que foi lá, onde que foi aquela na 9 de julho? No Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Eu fui batido de tamanha forma ali, porque eu estava ainda cru no assunto. E eu tropecei em alguns lugares, né? Porque da forma como você fala, até os termos. E eu fui percebendo que, mais do que filmar, eu precisava entender o que estava sendo trabalhado fora do filme,
como escolher os personagens, como equilibrar a diversidade do movimento paralímpico dentro do filme, como conduzir para não escolher pauta errada, porque rapidinho você cai. Então, esse processo, junto aos educadores, aos mobilizadores, transformou a forma como eu estava olhando para as competições, para os atletas, e foi uma troca muito legal. Desde a parte de produção isso, né? Porque quando o Marcelo veio procurar a gente, eu gosto de reforçar que o Marcelo veio procurar, porque é muito legal que um cineasta esteja preocupado em contar uma boa história, mas como e onde ela vai chegar, né? Então, a gente, como Taturana, falamos, bom, vamos fazer uma campanha bacana com o filme em escolas públicas, vamos lançar o filme em escolas públicas, mas para isso a gente precisa ter bastante legitimação e livre trânsito nesses ambientes, que envolvem pessoas de longa data de militância, questão de acessibilidade de direito da pessoa com deficiência. Então, onde é que estão esses debates? Quem está falando disso? Então, na fase de produção já, a gente foi marcando esses encontros e essas reuniões com pessoas do movimento, educadores, pessoas que trabalham no poder público, na parte de educação, cultura, e fomos colocando o Marcelo e o Pepe em contato com essas pessoas. E dessas reuniões vinham essas observações. Então, como tratar, quais são os temas que estão na nossa luta, o que não direcionar o filme para um material didático, mas entender que cuidados o filme precisa ter nos termos que usa, na relação com as pessoas. E até para passar a mensagem correta, né? Exatamente. Porque aí você começa num deturpo. Olha, o programa dessa semana vai ficar por aqui, mas semana que vem eu juro que a gente continua esse papo. Agradeço por hora a presença aqui da Lívia Almendari, cofundadora da Taturana, e o Marcelo Mesquita, cineasta e diretor do filme Para Todos, que a gente acabou de ver o trailer. Eu peço que você continue conosco, reveja os nossos vídeos, compartilhe, comente. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.